Olá, boa tarde. Não tem ninguém, você fala com quem? Agora eu preciso convidar a Luana Miyuki. Ela pode mandar, né? Oh, Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos começando aqui, 17 horas, São Paulo, capital. aí, Aqui. calma. Nós temos uma convidada muito especial hoje, uma jovem e a sua mãe, Luciana. Estou convidando ela agora. Deu? Acho que sim, peraí. Era pra ter ido. Cliquei na cara. Aqui, ó. Aí, Sejam bem-vindos, tá? Alguns nomes. Opa, tudo bem? Tudo Olá, bem? Boa tarde. boa tarde. Como é que vai, Luana? Tudo bem? Sim. Como é que vai, princesa? Então, gente, Tudo os seguidores. ótimo. Então, boa tarde. A mãe, Luciana, como é que vai a senhora? Tudo bem? Também tudo bem com você? Tudo tranquilo. Eu vou fazer uma parte aqui. Primeiro, agradecer, né? Vocês estarem aqui conosco. E as pessoas que estão entrando, não é qualquer pessoa, não são pessoas comuns que eu estou convidando, não. Né? A Luana é uma jovem atriz, um modelo mirim, linda de morrer, fantástica, esperta. Sua mãe Luciana, que é designer, né, de produtos, e ela e a filha tem um blog bastante quente, né, com bastante seguidores, que fala, se não me falha a memória, sobre moda infantil, sobre rotina, né, em crianças. Mas e o tema hoje é um tema muito interessante, né? É um tema muito legal. Eu vou fazer uma parte inicial, né, Luciana? Depois fique à vontade, porque eu acho que Tudo bem. as pessoas que nos seguem, eu acho que vão pactuar bastante com o nosso assunto, né? Uhum. Que é o homeschooling. Nesse momento, eu quero apresentar meu filho, já que a Luana está aí, que é o Luiz Fernando. opa, tudo bem? Oi. O Luiz Fernando tem 17 anos, ele também tá estudando numa escola aqui da Zona Sul, também está fazendo isso que nós vamos abordar. O tema de hoje, então, os seguidores da Criogênesis, da Luana, todos bem-vindos, muito obrigado. Eu estou em São Paulo. Luciano, você está em São Paulo? A gente está em São Paulo também, Zona Norte. Zona Próximo de Norte? Santana. Então tá bom. Então nós estamos vivendo a mesma situação, legal. É, E isso o mesmo. homeschooling, né? Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para a gente adentrar nesse ambiente. O homeschooling, na verdade, é uma educação domiciliar, né, Luciano? Sim, isso É a mesmo. prática da educação que não acontece na escola. E, obviamente, se não acontece na escola, o que está ocorrendo agora está acontecendo nas casas, nas nossas casas. Seja com o nosso cuidado de pais, ou de Uhum. alguns especialistas que alguns pais possam contratar. É isso que está Em alguns acontecendo. países até esse homeschooling é comum, né? Antes Exato, mesmo da pandemia já era comum. era comum. E, se não me falha a memória, se não errei na minha pesquisa inicial, Luciana, parece que tudo começou nos Estados Unidos. Sim. Foi na Harvard um professor que fez os primeiros passos dessa desescolarização, certo? Buscando talvez alguns pais que não se adequavam, os filhos não se adequavam ao projeto da escola por questão religiosa ou técnica, ou Uhum. mesmo por princípios próprios, não acreditando, né, no modelo tradicional, eles buscaram, nesse início, na década de 60, A a educação em educação casa. em casa, né?
E no Brasil, pelo que eu vi, né, Luciana, ele não há uma legislação normativa, embora Não, porque aqui não é comum, né? não proíbe, mas parece que não é normatizado. E mesmo assim, parece que até o ano passado não há um dado tão preciso, mas mais de 5.000 famílias no Brasil que já praticavam esse tipo de situação. Mas leva a um problema, né? Às vezes até para comprovar um estudo do filho fica muito complicado. Ainda mais quando é feito pelo próprio pai ou pela mãe, né? Sem dúvida, não tem como comprovar perante alguns concursos, enfim, qualquer coisa fica muito complicado. E esse projeto de regularização está no Supremo Tribunal Federal há alguns anos, até a pedido de uma família do Rio Grande do Sul, em 2012, que tinha esse projeto já feito, né? Mas, como nós estamos vivendo, né, gente, nós estamos passando por uma fase de pandemia, em sendo normatizado ou não, as escolas pararam depois do decreto, né, de quarentena, e depois de uma semana de adaptação, as famílias tiveram que se adaptar rapidamente, as escolas fecharam as portas. E nesse período, nós ficamos um período é como se fosse um período parado, sem qualquer início dessas aulas que estão ocorrendo agora online. Havia um projeto inicial. Nós ficamos um pouco perdidos, né? E nessa fase, como é que lidou? Porque a impressão que eu tive com meu filho, e meu filho está aqui ao meu lado, parecia que nós estávamos em férias, né? Escolar, né? Luciana e Luana. Então, Como foi isso para vocês? Então, num primeiro momento, foi muito difícil, porque não tinha as aulas online, eram apenas exercícios. Apesar do Colégio da Lu é um colégio particular aqui na Zona Norte, ele é muito bom, porém ele também não tinha essa estrutura para isso. Então, o que acontecia? Todo dia, 2, 3, 4, 5 lições, ela passava o dia fazendo lição e começou a se estressar, porque de uma hora para outra, mudar, não ver os amiguinhos, não ver a professora, e aquele tanto de lição sozinha, ficou complicado. Então, o que eu fiz? Eu falei, Lu, você faz uma por dia e vai fazendo no seu limite. Não fica estressada, faz o que você consegue, entendeu? É um momento difícil para todo mundo. Aí a escola entrou em reunião, colocou as férias, como todos os colégios, e nesse momento, eles se reestruturaram, né? E nesse momento de férias, na primeira semana, ela colocou tudo em ordem. Então, todas aquelas lições ela fez. Aí depois ela, né, ficou em férias com a gente, ficou brincando, né? Brincou, YouTube, essas coisas. Porque a gente mora em apartamento. Então, também não tem aquele lazer que tem quem mora em casa ou quem mora num condomínio maior. Nossas áreas comuns estão fechadas. Piscina, quadra, o parquinho, o playground. Então, as férias dela foi dentro de casa. Foi questão de adaptação mesmo. Entendi. E Luana, o que você sentiu naquele começo? Foi muito fácil você começar a fazer os exercícios ou olhando o computador, o professor olhando você por computador, fazendo o exercício em casa, sua mãe te orientando. Licença, tá, Luciana? Eu vou falar direto com a sua filha. Só um adendo, no começo não tinha o professor online. Ah, não tinha online? Não, no começo não. As 2 primeiras semanas assim não teve professor online. Agora sim, né? Depois das férias, entrou as aulas online e agora tá super de boa. Entendi. E essas aulas online, como é que tá sendo, Luana? Você tá gostando? Tá sendo legal, só tem um menino que enche o saco na sala. É que tem crianças que elas têm uma falta de atenção em casa, né? Com os próprios pais. E aí elas passam isso na sala, né? Elas querem a atenção da professora a todo instante. Então tem 2 ou 3 lá na sala dela que realmente atrapalham. Atrapalham, não? Atrapalham. Até E dessas, eu comentei. antes das aulas online, Luana, você teve que fazer exercícios. Então, aí a sua mãe orientou a fazer de acordo com o que você poderia fazer. Você conseguiu fazer todos os exercícios ou teve dificuldade? Eu tive algumas, bem pouquinhas. Mas a minha mãe, como ela é tão legal, ela me ajudou nisso. Ajudou? Uhum. Entendi. E você acha que consegue, antes dos professores online, você estava achando que estava aprendendo mais do que na escola ou
estava uma situação que parecia mais férias? Aprendo mais na escola, que em vez de ficar sozinha fazendo lição. Luciana, você não teve dificuldade no início em relação a esse período inicial da dificuldade de levar eles a ter atenção à escola? Porque eu tive, né, nesse começo, até meu filho está aqui, porque a impressão que deu no começo que estava de férias. Inclusive, meu filho aqui ao lado, não sei se você pode falar, Luciana, que no começo você praticamente trocou a noite pelo dia, né? Eu não acostumei com o horário. Eu tava em casa, eu acabava dormindo, perdendo a aula. Depois eu fui acostumando, mas eu ainda prefiro ter aula presencial no colégio. Então, no caso da Lu, a aula presencial no colégio, que está tendo agora online, a online começa às 7h30. Lá começava 7h15. Só que a Lu acordava às 5h30 da manhã. E hoje ela acorda às começa às 7h45. Ela acorda às 7h30. Então, para ela não teve dificuldade nenhuma. Né? Ela sente o soninho dela, mas a gente não trocou os horários. A gente tentou manter os horários de acordar, ela não acorda às 5h30, mas ela acorda às 7h30, né? Aqui acorda cedo, mas não é tão cedo quanto era antes. Então, eu sempre converso isso com ela. Não vai dormir muito tarde, não vamos dormir muito tarde. 9, 9h30 a gente já tá dormindo. Eu durmo com ela para ela já poder... Porque senão ela não dorme, né? Senão ela vai querer ficar jogando, brincando e tal. Então, a gente já vai dormir cedo justamente para acordar cedo e ela ter o horário dela. A gente não tá trocando. Almoço, café da manhã, almoço e janta, todos os mesmos horários, tudo igual. Tá. Em relação ao trabalho, porque eu sei do trabalho intenso que a Luana, o trabalho de influenciadora digital que ela tem, os seguidores dela, como é que está sendo essa atividade? Que era uma Então, as atividade muito fotos... forte e paralela à educação, né? Claro. Algumas coisas que a gente tem aqui, a gente tem postado. A gente foi num evento muito grande uma semana antes de dar a quarentena, de acontecer a quarentena, que foi a Abrim, uma feira de brinquedos. Então, a gente recebeu muitas novidades lá e a gente tem postado ao longo dos meses, né? E muitas coisas ainda estão chegando, inclusive questão de roupa, coleção de inverno. E é assim, o que a gente pode fotografar em casa, que são os recebidos, a gente mostra em casa. Os looks a gente faz lá no condomínio. Então, a gente desce toda preparada. Com as máscaras, eu vou num local mais afastado, onde não passa ninguém. E aí, sim, nesse momento, em questão de 9 fotos, ela tira a máscara, a gente fotografa e tá tudo certo. E aí, eu tenho postado todos os dias, normalmente. Entendi. Ela tem sentido que tem dado continuidade a esse trabalho Sim, a gente influência continua. digital. Que bom, isso é bom, né? E você sente alguma... Luana, você está sentindo algum problema em relação à pandemia? Qual que é a sua opinião em relação ao que está acontecendo no momento? Essas mudanças. Bastante. Tá em casa, Oi? né? Tá se divertindo, né? É que ela tem passado muito mais tempo com o pai, né? Perfeito. Coisa que ela não tinha antes, ela não tinha o pai presente, assim, por questão de trabalho, né? Ele saía muito cedo, voltava muito tarde e ela acabava não vendo. E hoje ela, né, joga videogame com o papai toda hora, né? O papai trabalha aqui em casa, né? Ele tá trabalhando home office, mas tem um contato maior. E mesmo comigo. É que, apesar de tudo, eu ainda convivia com ela direto, né? Tirando o momento da escola, era eu e ela direto, né? Mas agora ela tem o contato com o pai também. A minha experiência foi mais... Assim, eu acredito que eu tive uma experiência um pouco mais complicada, né, Luciana? Porque... Luana e Luciana, eu tive uma experiência um pouquinho mais complicada porque como eu trabalho na área da saúde direto e trabalho no Hospital das Clínicas, eu separei a minha família e a minha família foi, os meus 2 filhos e a minha esposa foram ficar temporariamente com a minha sogra, que mora numa chácara em frente ao Rio Araguaia, a 1.400 quilômetros daqui. E nessa primeira fase eu não sabia da questão da aula online. Era aquela fase ainda que não tinha esse projeto tão consolidado. Parecia que eles iam levar material para estudar e só isso. Aí lá eu tinha muito problema de internet, de conexão. E aí os 2 ficaram lá durante mais de um mês, inclusive. Eu acho que até o Nando pode contar um pouco a experiência que eles tiveram e a dificuldade de ficar num local onde sabia que estava iniciando a aula online,
com internet de baixa velocidade e eles aflitos, né, em não ter como fazer o acompanhamento desse projeto, né, de online. Então, foi muito difícil para mim. Mas, embora seja um lugar seguro, né, em termos de não pegar o Covid, né, o coronavírus, claro, porque estavam totalmente isolados, né, numa região sem problemas, pelo menos até então, mas foi muito difícil. O que você achou lá, filho, de ficar isolado, praticamente sem internet, embora tivesse com a vovó que cuida super bem, né? Sim. Foi difícil lá, porque, como ele falou, não tinha internet, para acessar online não dava, porque precisava ir para a cidade, que eram uns 50 quilômetros de lá, mais ou menos, para pegar a internet direito para ver a aula. E fazer isso todo dia era difícil, né? Acordar cedo para ir lá ver a aula, entregar a atividade, tinha que ir lá, qualquer coisa tinha que ir lá para resolver por causa da internet. Aí foi difícil também, né? Porque não dava para mexer, sei lá, no Instagram, ver vídeo também, foi difícil. Muita atividade exigia até, como eram trabalhos com fotos, sabe, Luciana e Luana? Aqui também Eram fotos, então não tinha como mandar de lá. Então era desesperador. Eu trabalhando aqui, mais ou menos na linha de frente, tentando tratar os pacientes aqui, a minha esposa e eles me comunicando comigo de vez em quando para poder mandar alguns trabalhos, né? Eu acabei, por desespero de causa, até fazer o trabalho aqui, porque eu tinha conexão, e mandar para o professor, porque eles ficavam tristes. Meus filhos acabaram ficando até chateados por não poder participar, por não ter esse tipo de internet no local. Para mim foi extremamente difícil. Aí eu escrevi uma carta para a escola, colocando isso. Olha, eu não sabia dessa situação, como se desenrolaria nos meses, nos dias. Essas aulas online não são gravadas, então se a pessoa não assiste naquele momento, não dá para assistir depois. Isso eu reclamei muito, sabe, Luciana, em relação a isso. E o e-mail foi. Eu não tive resposta até hoje. Isso faz mais de 2 meses que eu mandei. Entendeu? Então, no caso do Colégio da Lu, o que eles fizeram? A estrutura deles foi ter as aulas online, ao vivo, né? E por uma semana fica as aulas, passou a semana, fica alguns dias aquelas aulas. Então, se ela, por algum motivo, perdeu uma aula, por exemplo, da terça-feira, ela vai poder assistir depois pelo Classroom, né, do Google. Isso é muito bom, até porque muitos pais, né, Luciana, não sei se foi o seu caso, mas tem 2 filhos, né? Às vezes 2 filhos. No caso, eu só tenho a Luana. Então, no meu caso, eu tenho 2 filhos com 2 situações diferentes, de anos diferentes, escolas diferentes, modelos diferentes, e as 2 escolas não há possibilidade de rever essas aulas. É muito difícil, entendeu? E só para você ter uma ideia, né, não é uma questão até de assistir a aula ou não. Com essa questão de ficar longe, então eles usavam sempre a linha da 4G, de uma empresa de telefonia. Você imagina o custo disso, né? Porque como eles ficavam aqui Wi-Fi, né, na minha casa, então tinha um custo fixo. E aí eles foram para lá com essa coisa de assistir aula online, tentar assistir, então eles ficavam online, 4G, cada um com o seu celular. Quando eu recebi a primeira conta, quem me infartou quase fui eu, entendeu? Porque eu tive que fazer sempre atualizações de compra de pacotes, né? Aqueles pacotes. Foi comprando pacote. E aí a coisa foi descontrolada. Acabou até descontrolando, mas deu certo no final. A saudade era muito grande, né? A gente, mesmo na área da saúde, querendo fazer com que... Como é que a gente fala? Eu achei que eu era invencível, vamos dizer assim, né? Que poderia deixar a família longe por muito tempo. Acabou não dando muito certo. Aí, depois de 1 mês e meio, sabe de uma coisa? Vamos voltar. Minha esposa também fez essa opção. E agora, no local, fica mais fácil, né? Assim, lidar com isso. Mas, mesmo assim, eu sinto uma dificuldade imensa de fazê-los acordar na hora, assistir e não poder assistir depois uma aula gravada, entendeu? Isso é muito ruim. Então essa aula gravada realmente faz diferença para quando... Porque assim, a gente... o que a gente estava conversando, eu e meu marido, a gente conversou sobre isso. Nós temos uma estrutura boa. A gente não é uma família, assim, de classe alta,
é uma classe média, só que a gente tem uma estrutura em questão de computador, celular, né? Que nem eu troquei o celular, então o meu ficou com ela, o meu anterior ficou com ela. Então ela tem um celular, ela tem meu notebook antigo que ela pode, ela tem um tablet. Então ela tem a estrutura para ter a aula. A gente tem uma internet aqui boa, rápida. Tem a estrutura também da internet no celular, caso aconteça de faltar luz, ela vai continuar tendo aula, mesmo se faltar luz. Claro, a gente já teve problema de cair conexão, computador travou, mas nada que reiniciar não funcione. Mas eu sei que tem casos, por exemplo, o seu, né, que aconteceu, mas principalmente de criança na pública, né? Que às vezes não tem toda essa estrutura. E mesmo na pública, tem escolas públicas que estão com aula online e tem escolas públicas que não têm essa aula online que a gente está tendo e está tendo só pela TV. Né? Não está tendo com a professora, não está tendo nada disso que a gente está tendo. Você sabe que é uma situação muito difícil que nós estamos passando e única. E como você falou, eu concordo plenamente sobre essa questão da situação das pessoas mais humildes. Uhum. Cabe uma reflexão nessa hora de que eu temo muito que esse ano seja um ano perdido para a educação, para a grande maioria dos estudantes, sabe? Uhum. Porque é muito difícil para a grande maioria sequer ter um celular, quanto mais 4G. Sim. Tem muita gente que não tem casa, quanto mais uma linha Wi-Fi, né? Com uma velocidade adequada. Eu aqui em casa tenho uma estrutura média, razoável também. Pelo menos eu busco isso, como você, para tentar dar um conforto para os filhos, né, para a gente. Uhum. E eu tive que aumentar a velocidade, porque você sabe, quando a gente contrata 100 GB, não chega a 100 GB, chega a 20. Não chega. Então eu tive que dobrar para chegar à metade, ou menos da metade. Isso melhorou muito. Mas mesmo assim, eu tenho sérias dificuldades de fazer com que meus filhos tenham atenção. Meu filho mais novo, ele se programa direitinho, mas meu filho mais velho está tendo muita dificuldade com o novo sistema online. O que você acha desse sistema online, filho? É difícil prestar atenção, né? Não gosto muito, preferia ter aula presencial. Porque na aula online eu me distraio com qualquer coisa que eu vejo, então fica mais difícil. Que nem, por exemplo, a Lu estuda aqui na sala, né? Na sala de jantar, enquanto eu fico na sala direto. Então, eu acompanho, dou as broncas, né? Só que, assim, eu vejo que às vezes ela se distrai, principalmente, e ontem já teve bronca na sala, na aula, né? Porque tem crianças que, infelizmente, atrapalham muito, fica toda hora chamando a professora, tipo, a professora fala, vamos abrir o livro de matemática na página 30. Aí a professora acabou de falar, é para abrir na página qual, professora? Poxa, mas acabou de falar. Então, nem todas as crianças têm esse acompanhamento. Eu tô do lado da Lu, mas nem todas as crianças têm o pai e a mãe ao lado. E isso atrapalha bastante. Eu garanto que essas crianças estão perdendo muito mais o foco do que a minha. Eu acho que a grande situação, que é a questão de ter um lugar... porque é muito difícil para os pais também, nesse momento, até porque tem que ter próximo os seus filhos durante essa instrução, é ter um lugar apropriado, tal como é na escola, né? Que existe um lugar, uma carteira, alunos voltados para o quadro negro. Então, para nós, a gente acaba adaptando o espaço para que seja feito da melhor forma possível. E essa melhor forma possível, muitas vezes, é próximo de onde a gente está trabalhando. Sim. E hoje eu temo muito, Luciana, e eu fico extremamente angustiado com os pais agora, com a quarentena, com o findar da quarentena, mesmo que seja progressiva, muitos pais têm que voltar ao trabalho. Muitos pais são forçados a voltar ao trabalho, muitas vezes tanto a figura do pai quanto a figura da mãe. E os filhos acabam ficando em casa. Isso está me preocupando porque a quem atribuir a continuidade da tutoria, né? Como deixar para alguém cuidar do seu filho no ensino, que é tão importante, principalmente na fase que a Luana está, que tem 8 anos, e até do meu filho, que tem 17 anos, também é muito difícil, até por questão de colocá-lo na frente.
A minha dificuldade com o meu filho mais velho, esse online, ele não se adaptou, é a questão de colocá-lo, instruir até o início e o fim, e também todos os exercícios. A esses pais, não sei se estão assistindo alguém, eu fico com o coração na mão, porque a quem deixar. E também hoje, com o problema financeiro, não dá para contratar contratar pessoas para cuidar do seu filho. Eu acho que Sim. são dois problemas. E daí que eu vejo que provavelmente esse sistema, quando voltar, e eu não sei nem como vai voltar e nem quando vai voltar, Também me eu preocupa. temo por ser um ano realmente, não perdido de uma maneira totalmente crasso, assim, mas realmente com baixo nível de desenvolvimento, porque nem todos acompanharam, né? Uhum. Os alunos do setor público também, eu diria que grande parte não acompanhou. Vários pais também do sistema privado, alguns até o sabendo de forma bastante compreensível, até estão tirando da escola para passar para o setor público, né? Então, há uma quebra generalizada do sistema educacional. Eu não sei se você concorda comigo, todas essas barreiras e dificuldades que as pessoas estão passando, né? Sim, inclusive eu tenho uma amiga que ela, logo no começo, ela já perdeu o emprego. E aí ela veio até me perguntar, eu estou fazendo certo em tirar da particular e colocando na pública? Eu falei assim, qual é a sua realidade? Você tem como pagar a particular? Ela falou, não. Eu falei, então é a única saída você colocar na pública, você concorda? Mesmo porque a particular, naquele momento, não estava oferecendo para ela uma estrutura de aula online. Então, para que continuar numa escola sem ter aula e pagando uma mensalidade alta? Né? Naquele caso, a realidade para ela era essa. Assim como se, por exemplo, meu marido tivesse perdido o emprego, seria a nossa realidade também. Então, a gente tem que se adequar à nova realidade. E me preocupa muito a volta às aulas. Eu não gostaria que a Lu voltasse esse ano, não do jeito que está. Eu acredito que com a reabertura do comércio, shopping, vai explodir muito mais casos aqui em São Paulo, vai piorar a situação. E essa volta às aulas de 20%, 50% no começo não vai fazer sentido algum. Eu estava vendo uma reportagem hoje de um dono de escola que ele falou assim, adventista, numa reportagem, que passou inclusive no SBT. Ele falou assim que teria alguém, por exemplo, na porta do banheiro, toda vez que uma criança fosse, iria ter a limpeza. Como? Para cada banheiro teria uma pessoa? Não existe isso. Como que você vai limpar maçaneta toda vez que a criança encosta na porta? Não tem como fazer toda essa limpeza diária. E a cada instante. Não existe isso. Limpar a sola de calça da criança quando ela entra na escola, passar álcool em gel na mão, sendo que ela está segurando a mochila que já pode estar contaminada. Então, esse não é o momento para voltar às aulas, principalmente em São Paulo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vai ao encontro daquilo que eu falei, de que realmente esse ano essa situação da educação está sem uma solução tão prática, tão simples, né? Eu concordo plenamente e sempre converso até conversei há 2 dias, não sei se você lembra, filho. Eu falei para ele, olha, tem que dar certo essa questão online. Essa aula online nós temos que fazer dar certo, até pela dificuldade que ele tem de atenção à aula online. Eu falei, tem que dar certo, porque tal como você, Luciana, eu não gostaria que voltasse tão logo essa questão da aula presencial. Nós temos um tipo de cultura, eu vi também uma reportagem das crianças chinesas voltando às aulas. Nós não podemos considerar numa diferença estratosférica, cultural, falar que aqui vai dar certo. Não vai. Distanciamento, não levar a mão no rosto, em escola. Quanto mais seja escola pública, seja escola privada. É quase que, para mim, é quase que ininteligível atingir isso. Outro detalhe também que eu fiquei eu fiquei muito angustiado em relação às pessoas que trabalham com transporte escolar, que de uma hora para outra ficaram sem emprego, sem atividade. Ela utiliza o transporte escolar, né?
Como é Eu que você acredito fez, Luciano? que tenha tirado do transporte, não tem como. A gente consegue manter o pagamento, ele solicitou que fosse pago 50% do valor, né? E Sim. a gente aceitou continuar pagando esse valor, principalmente porque ele precisa comer, precisa pagar as contas dele, e a gente, por enquanto, tem condições. Então, a Lu, por exemplo, hoje ela tem transporte escolar, ela paga também, a gente faz aula de teatro, balé e sapateado, tudo online. A natação, depois eu vou conversar com eles, porque a gente estava com um plano e natação não tem como ser online, né? Não, Então, depois eu converso com a academia e repasso esses meses para frente, se tudo der certo. Mas as aulas que ela tinha, ela continua tendo online e o transporte a gente paga 50%. foi um ótimo acordo para ele, inclusive, porque no meu caso eu tive que tirar porque, até por uma questão financeira, né, a gente tentar gastar o menos possível. No começo eu paguei 2 meses com 20% de desconto. Depois eu conversei muito com ela, numa boa, tranquila. Hoje tem que usar a conversa como a melhor opção, né, entre as pessoas. E eu tentei reduzir mais, mas aí eu resolvi tirar porque eu não vejo possibilidade de usar o transporte escolar da forma como fazia. E como minha esposa, ela é médica também, num acordo pessoal com ela, eu pedi para que ela ficasse em casa enquanto eu trabalho, para poder dar suporte, inclusive à educação online. Ela ficou de buscar, caso volte à escola, no momento que eu também não quero, ela possa buscá-los, né, na escola. Uhum. Mas eu espero que não volte. Eu acho que eu concordo com você, eu sou médico, trabalho lá no Hospital das Clínicas e sinto que com essa volta, e nós vimos hoje na televisão, ontem na televisão, eu acredito que as pessoas não estão respeitando a periculosidade desse vírus e a forma como estão sendo feita a entrada nos locais. Os locais públicos estão sendo extremamente povoados perigosamente. Vai haver um pico, sem Vai. sombra de dúvida. E é possível que nos próximos dias, né, eu não quero isso, estou realmente falando de bom senso, sabe, Luciane e Luana? Eu acredito que vai retornar. Eu acredito que hoje sair na rua é mais perigoso do que sair nos dias anteriores, porque tem tanta gente na rua hoje que é quase impossível, com a frequência de doentes que nós temos no estado de São Paulo, você não cruzar com alguém, entendeu? Então, Mesmo assim, logo no começo, a Lu teve um trabalho em outra cidade. A gente foi de ônibus, né, de rodoviária. Muita gente, não, na época nem era obrigatório usar a máscara e tudo mais. A gente foi protegida, fez a troca a cada 3 horas, né, parava nos locais lá e fazia a troca, toda higienização normal. Não pegamos. Não conheço ninguém que tenha ido também nesse trabalho que tenha pego, porque teve todo cuidado antes, durante e depois, né? E quando a gente retornou também, a gente ficou 15 dias aqui, fechada, caso tivesse algum sintoma, não teve nada. Então, assim, aquela época eu saí e fiz esse trabalho. Hoje eu não faria, porque tá pior. Né? E está as muito pessoas pior. não têm os cuidados. Eu acho que as pessoas que estão conosco, obrigado pela presença de todos. Nós estamos falando sobre a rotina de duas famílias, a rotina da família Luciane e Luana. Luana é uma atriz mirim linda, né? Falando sobre a rotina da vida dela nessa pandemia, né, Luana? E eu estou falando da minha rotina. Meu filho mais velho está comigo, que é o Luiz Fernando. Meu filho mais novo eu estou tentando resgatar, gente. Não é fácil trazer esses jovens para cá. Né? Se a minha esposa está ouvindo, peça para ele vir para cá, por favor, para me apresentar para o pessoal. Né? Não é fácil. Mas vou questionar uma coisa que eu também foi uma realidade muito difícil para mim, Luciana. Em relação à escola, você conseguiu algum desconto? Como é que foi esse trabalho? Como é que está sendo essa situação? Num primeiro momento, a gente não cobrou desconto algum. Porque eu já tinha lido bastante a respeito, eu sabia que as escolas elas trabalhavam no limite do valor, né? Então, não teria como, mesmo que não estivesse tendo aula presencial, o valor que elas têm de gasto não dá margem para dar um desconto grande.
Porém, saiu o decreto que são obrigados a dar um desconto. Aí a escola entrou com 8% de desconto. Tá, mas quando saiu, eles deram automaticamente. Aí Não eles deram precisou, automaticamente. Eles mandaram uma não. circular, né? E aí avisaram que no próximo boleto já teria 8% de desconto. Puxa vida, isso aí não, infelizmente não aconteceu em nenhuma das duas escolas aqui dos meus filhos. Na verdade, eu acabei não pleiteando porque como eu convivo com algumas pessoas, amigos próximos, né, por intermédio de conexão e de internet, nós vimos que eles lutaram e não conseguiram. Eu estou querendo fazê-lo depois, quando melhorar essa pandemia, entendeu? Realmente lutar por um direito que eu acho que a gente tem, porque mudou Sim, tudo aí aqui o da gente. decreto seriam que Pois todas é, as então. escolas particulares teriam que dar o desconto. Pois é, Nem isso que fosse de infelizmente. 5%, eles teriam que dar um desconto. Eu entendo que a escola particular, ela tem um custo. Às vezes o terreno não é do dono, né? Então teria o aluguel. Tem o gasto com os professores, funcionários que continuam, né? E a escola, às vezes, ainda está aberta por conta da secretaria. Então, o máximo que eles não têm o gasto é aquela água, né? De torneira, de banheiro. A luz, talvez não, todas as salas estão apagadas, né? Então, tem esse gasto que eles podem, essa margenzinha aí para dar um desconto. Mas os professores continuam, os funcionários continuam. Isso é folha de pagamento. Então, dificilmente eles têm uma margem muito grande. E a estrutura que eles tiveram que ter nesse momento, né? Principalmente com a equipe de TI, para cuidar de todos os problemas. Porque a prova ela teve já. Entendi. A escola dos meus filhos são escolas muito grandes. A sua é grande, a escola? É escola desde a educação infantil até o colegial. Então é escola de grande porte, né? Sim. Dos meus filhos também. E infelizmente eu não recebi nada, mesmo com esse decreto, né? Infelizmente eu não tive. E deixa eu fazer uma coisa, pelo menos é uma coisa que eu sinto e eu me preocupo muito, que é a questão psicológica, né? Dos nossos filhos. Porque essa questão de ficar em casa direto, você sentiu alguma coisa? Você sentiu alguma agitação? Porque meus filhos eu sinto um pouco diferente, entendeu? Meu filho mais velho, por exemplo, ele é skatista, praticamente é um skatista profissional. Então, você imagina um skatista profissional que fazia exercício, saía todos os dias, ter que ficar em casa. Eu acho até que eu estou super orgulhoso dele, porque ele realmente entendeu a importância de se resguardar nesse momento. A Luana tá tranquila, ela tá levando numa boa, porque pro meu filho aqui, eu acho que eles estão um pouquinho mais agitados nesse momento. Então, a Lu é ligadinha nos 220. Ela é bem agitada. Mas ela... Mas eu acho que ela já é, né? Porque eu conheço um pouquinho a figurinha, né? Ela já é bem agitada, mas ela tem se controlado bastante. E ela tem um contato com as amiguinhas online. Então, elas ligam entre elas, ficam conversando, fazendo lição juntas. Né, Lu? Brinca junto, elas já fizeram slimes online, sabe? Brinca de casinha online. Então, tem que se adaptar. Ela, assim, o que a gente sente falta, que nem a gente como influencer, a gente sente falta dos eventos que a gente ia. E a Lu, como modelo e atriz, tem muito teste, muito trabalhinho. O ano passado ela fez em torno de 40 trabalhos durante o ano inteiro. Esse ano já foram 10 só, né? Bem pouco perto do ano passado. Certo. Então, a gente sente essa falta, assim. No SESC, a gente encontrava amiguinhos, né? Brincava com as mães. Acabou, por um tempo, acabou isso aí. Você sabe que é uma outra questão também em relação ao cuidado, porque vamos supor que a partir de algumas semanas vá para a escola as crianças. No caso da Luana, como é que está? Há alguma dificuldade de uso de máscara? Ela se adaptou bem ao uso da máscara? Se adaptou bem à interação de ter que usar o álcool gel constantemente? Como é que você tem feito isso, Luciana? Porque eu tenho filho mais velho que a Luana, né? E eu tenho uma dificuldade. Eu vejo com dificuldade isso, entendeu? A Lu esquece. A Lu esquece de acordar e escovar os dentes. Não esquece.
Inclusive, a máscara, então, incomoda profundamente, né, Lu? Aham. Não odeia máscara. Mas, assim, quando a gente sai, às vezes ela saiu para fazer 2 trabalhos, um fora da cidade e um aqui, né? Ela Sim. usou a máscara. Ela saiu no dia. Ela teve aniversário online, né? Então, no dia do aniversário, a gente atravessou a rua e foi numa loja aqui para ela comprar um presentinho para ela com máscara. Também não estava tão difícil na época, né? Não estava tão ruim assim ainda. Mas a máscara, ó, eu fico imaginando ela voltando às aulas, ela vai esquecer de passar álcool gel, vai esquecer de lavar a mão, vai tirar a máscara. Nossa, não quero nem imaginar. Não, então se imagina, né? A Luana tem 8 anos, é uma moça, né? Uma moça jovem e tem essa dificuldade. O meu filho, o que você acha? Você tem essa dificuldade? Eu não vejo. Você vê que meu filho tem saído quase nada, entendeu? Quase nada. Então, mas o que eu tenho dificuldade com eles é, mesmo estando aqui dentro de casa, que a gente não tem nenhum caso de Covid aqui dentro, eu tenho feito eles usarem um álcool gel até para educação, sabe? Porque eu sei que uma hora é possível que tenha que sair. Então, de manhã, 2 vezes, de tarde, 2 vezes, de noite, 2 vezes, tentar fazer um hábito, né, em usar o álcool gel. Tem que ter Né? um hábito, senão. E outro hábito que para mim precisa ser um monge, Luciana. Né, Luana, o que você acha de quando levar a mão no rosto, o que tem que fazer, Luana? Eu tenho que pegar o álcool gel, passar e coçar e depois pegar o álcool gel de novo. Então, pelo amor de Deus, Luana, pelo amor de Deus, quando for levar a mão nesse rosto lindo seu, não pode deixar de usar álcool gel, tá? Combinado? Eu até brinquei no começo, né? Eu até fiz um post no Facebook na época que eu nunca vi tanta coceira no meu nariz e nos meus olhos no começo da pandemia. Porque parecia que tudo coçava de propósito. Era um prendeu as mãos e começa a coçar o nariz, né? Coçava tudo. E uma coisa que as famílias, né? Eu acho que todo mundo que está nos vendo, acho que está sofrendo isso. Quando você recebe compra, como é que você está fazendo, Luciana? Você está limpando de ponta a ponta ou como é que você faz? Estado bem próximo, um mini extra, então meu marido que acaba saindo, só ele que sai, a gente não sai. Ele sai, chega, lava tudo. E tá lavando batata frita, tá lavando pacote de. Tá lavando garrafa de refrigerante, tá lavando tudo. Mas você sabe. Inclusive, quando a comida é de fora, o cuidado que a gente tem. Abriu a primeira sacola, passa álcool gel. Abriu a segunda sacola, passa álcool gel. E aí pega só a comida com a mão limpa. Porque até os pacotes podem estar contaminados, né? Vai que tá. O que foi, Luana? Já pensou o negócio tá coronavírus? Mas tem que tomar cuidado mesmo. Olha, você sabe que eu publiquei um vídeo aí pela Criogênese a respeito da superfície, né? Que o vírus pode ficar. E realmente há superfícies que ele pode ficar mais de 72 horas. Isso é muito importante, até a Luana, mesmo criança, entender. E as famílias que têm criança, as famílias que não têm criança, eventualmente podem receber as compras e não ter tanto cuidado. Porque sabe que quando for pegar algo diferente, quando for levar a mão no rosto, você tem essa limpeza com álcool gel. Mas quando você tem pessoas dentro de casa que podem ter algum risco de não ter esse cuidado, é melhor fazer a limpeza total das compras, como vocês estão fazendo. Porque às vezes até a gente mesmo vai esquecer, vou pegar uma água, já esqueci, já era, já. Entendi. Então é melhor ter esse cuidado antes. Para quem não sabe, né, a Luana, eu tive a honra de ter uma atriz cliente da Criogênese, né? Ela tirou a polpa, ela guardou a polpa de dente, se não me falha a memória, né, Luciana? Isso mesmo. Guardou a polpa de dente na Criogênese. Você sofreu muito, Luana, por guardar a polpa de dente? Foi muito doloroso? Sofreu muito? Ela nem lembra. Nem lembra, né? Isso é bom para falar. Dói o dente. Um dia à noite, eu tava dormindo, aí eu senti o dente caído. Tava dentro da boca, aí eu fiz.
Mãe, ela... Esse é dente. Então, o dentinho dela, no caso, teve extração, né, para colher a polpa do dente. Mas o outro motivo de ter essa extração é porque estava nascendo atrás. Exato, não. Estava nascendo atrás na época. Isso é muito importante, Luciana. Ainda bem que você falou, porque houve uma extração não somente para tirar a polpa de dente, porque Não, não é desta forma. Sim. Existem critérios para tirar o dente e, aproveitando, pegou a polpa, né, que é o sistema vascular interno, e guardou. E tem muita célula-tronco mesenquimal. Isso é importante para os seguidores da Luana, que eu fiquei impressionado, Luana. Quantos seguidores você tem? Sei lá. Ela não sabe, ela não acompanha quase. Ela não acompanha. Eu fiquei impressionado, cara. Eu estou me sentindo honrado de ter você aqui, cara, porque você é extremamente famosa. E é importante saber que você tirou o dente com indicação, né? Porque estava nascendo um novo dente, e aí pôde extrair a polpa de dente com segurança. Essa polpa de dente foi para o laboratório. No laboratório é feita a extração da célula-tronco mesenquimal, que é uma célula-tronco muito importante para a reprodução de tecidos. Eu acho que com essa pandemia nós aprendemos que a medicina precisa avançar muito, né, Luciana? Com certeza. Isso foi um aprendizado, né? Que a medicina não controla tudo. E uma coisa que eu aprendi muito... Tenta se prevenir tendo essa coleta da polpa do dente. Quando eu estava grávida, eu tive a Lu, ela teve a coleta do cordão umbilical, né? Também tive. Isso. Mas é sempre bom se prevenir, né? Enquanto a gente puder. Eu acho que essa é uma posição muito interessante, porque quanto mais a medicina está andando, eu estou vendo que o tratamento está ficando personalizado, entendeu? Uhum. É preventivo, e está cada vez mais difícil você ter doadores compatíveis. Essa dificuldade faz com que as famílias, infelizmente, tem um custo envolvido, mas não é tão alto como as pessoas imaginam, mas é muito importante guardar para a própria família, e no caso para a própria Luana, né? Isso é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, por exemplo, essa de compatibilidade. No caso, eu tenho um sangue A negativo, ela é o A positivo. Já dá incompatibilidade na célula? Não, em termos de célula, o mais importante, sinceramente, é a parte de compatibilidade de HLA, que é o tecido leucocitário, que independe um pouco do sistema ABO e o sistema RH, como você falou. Tá certo? É um pouco menos importante. Não que não seja, mas o mais importante, quando você depara com questões teciduais entre um ser humano e outro, ele vai um pouquinho acima do sistema sanguíneo, é o sistema de compatibilidade tecidual, tá certo? Claro que depois de ser compatível entre os tecidos, aí vem outras preocupações. Mas, a princípio, o mais importante é o sistema que a gente chama HLA, que vem de antígeno leucocitário humano, tá certo? Por isso que, quando os pais guardam o tecido do próprio filho, seja polpa de dente, seja sangue de cordão, seja tecido de cordão, ele está guardando algo que é compatível com ele mesmo. E talvez uma importância mais secundária, mas eu vejo com grande importância, é que quando você guarda para a própria família, Luciano, ele acaba sendo compatível, há uma chance maior de ser compatível com a própria família. Isso que é legal, né? Em relação a alguma barreira, você está sentindo alguma barreira nesse ensino online? Alguma coisa que te aflige muito, Luciana? Ou aflige a Luana? Alguma coisa que é um alerta que você passa para os pais? Então, num primeiro momento, realmente preocupada, porque eu falei, se for desse jeito, o ano é perdido e eu prefiro que ela faça o terceiro ano. Ela está no terceiro ano, né? Eu prefiro que ela faça o terceiro ano no próximo ano. Mas uma aula online tá boa. A professora é uma professora excelente. Talvez se fosse uma outra professora, eu não tivesse tão tranquila. A professora, ela tem uma paciência e uma didática muito boa. E a escola está com uma estrutura muito boa. Então, hoje eu estou tranquila com a aula online. Por mim, ficaria com a aula online até o final do ano, facilmente. Ou até a necessidade, assim, a gente tem uma tranquilidade maior para voltar mesmo a presencial. Eu sei que isso não é 100%. Muita gente está sofrendo com a aula online. Não é o nosso caso. Mas eu sei que tem muita gente que não está
também. Não sei nem como estão as outras salas de aula, né? Porque eu falo da sala de aula dela, né? A Lu tá tranquila, mesmo em casa, tá de boa, né, Lu? A gente tá super de boa mesmo. Você tem algum recado para os seus seguidores, Luana? Nós estamos terminando aqui um pouquinho. Desculpa, você está um pouco cansado, que não é fácil, né, Luana? Ficar direto, Estudando, né? estudando, Próxima tendo essa reunião comigo aqui, essa hora, 17 horas às 18 horas. Fiquei muito feliz de falar contigo. Você é extremamente simpática. E eu vou te falar, tão linda pessoalmente, tão linda também online, tá bom? Né? Tem alguma coisa? Como é que tá os futuros trabalhos no seu Fala agora. projeto de relacionamento? Tem algum projeto, alguma coisa recente que Por isso tá parado mesmo. Tá. Tá ótimo essa quarentena. Pode ser que tenha um trabalho ainda esse mês, mas tá muito mais devagar do que o costume. Tô brincando bastante nessa. A Lu fazia geralmente uns 3 trabalhos por mês. Agora é um e olhe lá. Não tem jeito, né? Um momento difícil, né? O país praticamente parou mesmo, né? Literalmente, né? Mas uma coisa que eu queria passar para todos que, tal como a Luana não parou, né? Porque o projeto anda. Eu entendo a sua luta também, Lúcia. Eu sei que você luta também para dar continuidade, porque é um trabalho muito bonito de vocês. A Criogênesis também está trabalhando direto. Nós estamos coletando sangue de cordão, polpa de dente, tecido de cordão em praticamente todos os hospitais. Aqueles hospitais que são mais longe, estados mais longínquos, a gente tem estado também analisando o transporte, né? E eu espero também que essa pandemia, eu acho que vai ter um pós-pandemia, um pós-quebra de quarentena. Infelizmente, peço que os seus seguidores, os nossos seguidores, os meus seguidores, continuem em quarentena. Continuem em casa o máximo possível. É o ideal, tá? É o ideal para todos. Aqueles que não puderem, mas evita o máximo possível para não fazer coisas à toa na rua, pelo amor de Deus. A gente tem o meu irmão vai ser pai, né? E vai nascer provavelmente começo de agosto. E a maternidade, que é a Promatria, ela já falou, são 12 acompanhantes, ou seja, meu irmão e a mãe dela, né? Mas mudou muito, porque antigamente todo mundo viu o parto dela, né? Pela janela e tal. E hoje mudou tudo, né? Mas a coleta continua, né? E é importante a coleta mesmo. A Promatria está tendo um cuidado extremo. Eu faço coleta de sangue de cordão e tecido lá. E é impressionante o cuidado que ela tem. Ela tem reconhecimento de qualidade pelos principais institutos, mas acima disso, pela postura da diretoria deles, eles não brincam em serviço, não. Mas nós temos livre acesso lá, mas, claro, com todo o cuidado. O pessoal tem vários, Luana. É impressionante como tem gente mandando abraço para você. Nenhum para mim, mas para você tem um monte, tá? E eu tenho... E nesse final aqui, são alguns minutos, eu quero dizer que a Criogênesis está aberta 24 horas, né? Direto, tá? E peço que as pessoas continuem usando máscara e não usando máscara no queixo, não usando máscara com o nariz para fora, não usando máscara com metade da orelha só, segurando a outra metade, não. Máscara para usar onde, Luana? Aqui até aqui. Exatamente. E toda vez que sair de casa tem que usar. Se tiver tossindo, tem que usar. Qual é a distância que temos que ter um do outro, Luana? É 1 metro a 2 metros, né? Pelo menos. 2 metros, pelo menos. O ideal é até 3 metros, mas 2 metros é o suficiente. Vocês têm elevador aí? Temos. Tá. Parece que tem que ter bastante cuidado também no elevador, né? Que como é um lugar muito comum, né? Então, quando eu desço para tirar foto com ela, sou eu que mexo com a maçaneta, elevador. Isso. E aí depois, como eu desço com a câmera, eu higienizo, né, a minha mão, né? Geralmente a gente vai pro banho e higienizo a câmera também.
Então tem gente até colocou. Tem gente também, tem gente de Santos mandando abraço para você aqui, que passou rápido, mas tem gente usando máscara até na nuca, né? Do outro lado, né, Luana? Imagina, né? Aqui em Santos, já gente Usando máscara na nuca. Agora é outro. Tá com coraçãozinhos nos olhos. E provavelmente para você. Eu estou findando aqui, tá, Luciana? Eu agradeço muito. Se você tiver algumas palavras para falar, nós temos alguns minutos, você fica à vontade, tá? Da minha parte, o que eu quero dizer é que foi uma honra tê-los comigo. Você, Luana, está no meu coração, tá bom? Você é uma cliente number one, ou número 1 da Criogênesis, tá bom? Tá tudo guardadinho lá. Manda um abraço para os seus seguidores. Se você quiser mandar um beijo para eles de coração agora, manda, tá bom? Se cuida do coronavírus e do Covid. Isso mesmo. Gel. E leva a mão. Máscara. Continua, tá? Você me ajudou a divulgar de forma muito legal a polpa de dente, do qual você corajosamente nem se lembra que tirou, tá bom? Dá um sorriso lindo aí para mostrar seus dentes aí. Peraí, deixa eu colocar. Nem tanto, né? Ela quer colocar emoji, peraí. Emoji, coloca aí. Publicar lá, ó. Isso. Isso mesmo. Fica um beijão para todo mundo, nossos seguidores Criogênesis. Obrigado por terem participado da live com a gente. E usem máscara e se cuidem. Fiquem em casa o máximo que puder. Tchau. Foi muito bom ver a experiência de uma família feliz, uma família que tem uma menina especial, muito especial. Muito obrigado. Mais uma live. Foi uma experiência simples, mas uma experiência que a gente quer trocar com todos os nossos seguidores. Cada um tem sua experiência, é muito legal. Se eu pudesse conversar com todos, com certeza eu faria. Foi muito bacana, sorriso lindo, show pandemia, mas somente show não. Nós temos que tomar cuidado, gente. Não saiam à toa, pelo amor de Deus. Se tiver que sair, sai por um motivo, gente. Não fica saindo na rua. Tá? Máscara não é enfeite. Não fica mexendo na máscara direto. Álcool gel, gente, não é perfume. Álcool gel é para ser usado para matar o coronavírus, tá? Tem que ter uma quantidade adequada onde você umedeça. Tem que ter alguns segundos sobre a pele. Combinado, gente? Um grande abraço a todos. Tchau! Luana, Luciana, tchau, valeu. Obrigada. Obrigado a vocês, obrigado.